introdução devocional. Querido irmão, querida irmã em Cristo, seja bem-vindo a este itinerário de aprofundamento espiritual. O texto que você ouvirá é um convite à contemplação dos mistérios de Deus manifestados na vida dos santos, que em sua união íntima com Cristo, nos deixam sinais luminosos de fé e de amor. Prepare o seu coração em silêncio, disponha-se a escutar com atenção recolhida e permita que a graça divina penetre suavemente em sua alma. Que esta meditação seja para você ocasião de encontro, de transformação e de abertura à ação de Deus em sua vida. Eflúvios luminosos. Os estáticos apresentam às vezes certos fenômenos luminosos. Seu corpo aparece rodeado de luz, em especial a fronte. O Papa Bento XIV examina esse fato, assim como o anterior, em sua obra. Ele afirma ser necessário certificar-se se o fenômeno não pode ser explicado de forma natural, em que momento do dia ou da noite se produziu, se a luz era mais brilhante que a comum, se o fenômeno se prolongou durante certo tempo e se renovou muitas vezes. Assim como no caso anterior, é indispensável prestar atenção às circunstâncias morais e religiosas. Se o fato ocorre durante a pregação, a oração ou o êxtase, se seguem conversões duradouras e se a pessoa em questão é virtuosa e santa. Se todas essas condições se cumprem, é lícito reconhecer, nesse acontecimento excepcional, uma antecipação da claridade dos corpos gloriosos. Eflúvios de bom odor. Dos corpos dos santos desprende-se às vezes um suavíssimo aroma, seja em vida, seja após a morte. Os fiéis sempre interpretaram esse fenômeno como o sinal do bom odor das virtudes que eles praticaram. Esse fato se verificou com frequência. As chagas de São Francisco exalavam um perfume suavíssimo. Quando Santa Teresa morreu, a água com que lavaram seu corpo permaneceu perfumada. Ao abrir-se a tumba de São Domingos, muito tempo depois de sua morte, seu corpo, perfeitamente conservado, exalava um aroma celestial. Para ter certeza do caráter sobrenatural desses acontecimentos, é necessário verificar se o perfume permanece duradouro, se não há qualquer causa natural próxima ao corpo que explique o fato, e se desse fenômeno extraordinário resultam verdadeiros frutos de graça e de santificação. A abstinência prolongada. Há santos, especialmente entre os estigmatizados, que passaram meses e até anos sem tomar outro alimento senão a Santa Comunhão. Citam, sem particular, Santa Catarina de Sena, Santa Lidvina, a Beata Catarina de Racconigi, a Beata Ângela de Foligno e o Beato Nicolau de Fleury. Bento XIV, ao tratar deste assunto, recorda que é preciso examinar tais fatos com suma atenção, durante longo tempo e com vigilância contínua. É necessário recorrer a testemunhas numerosas e capazes de descobrir possíveis enganos. Deve-se observar se a abstinência é absoluta, abrangendo tanto os alimentos sólidos quanto os líquidos, se ela é prolongada e se a pessoa continua a dedicar-se às suas ocupações ordinárias. Se todas essas condições se cumprem, o fato não pode ser explicado naturalmente. Abstinência prolongada. Há santos, especialmente entre os estigmatizados, que passaram meses e até anos sem receber outro alimento além da Santa Comunhão. Citam-se em particular Santa Catarina de Sena, Santa Lidvina, a Beata Catarina de Racconigi e a Beata Ângela de Foligno e o Beato Nicolau de Fleury. O Papa Bento XIV, a esse propósito, ensina que é necessário examinar o fato com suma atenção, durante longo tempo e com vigilância contínua, valendo-se de testemunhas numerosas e hábeis para descobrir possíveis enganos. É preciso observar se a abstinência é absoluta, abrangendo tanto os alimentos sólidos quanto os líquidos, se ela é realmente prolongada e se a pessoa continua a dedicar-se às suas ocupações ordinárias. Se todas essas condições se cumprem, o fato não pode ser explicado naturalmente. Falta prolongada de sono. O mesmo se deve dizer da privação muito prolongada de sono, tal como foi comprovado em São Pedro de Alcântara, em São Domingos e em Santa Catarina de Rixi.
Em tais fenômenos excepcionais, depois de um exame atento do fato em si mesmo e de suas circunstâncias físicas, morais e religiosas, percebe-se que o corpo, longe de ser um peso para a alma, como frequentemente acontece, torna-se dócil instrumento dela, refletindo sua beleza espiritual, sua luz infusa e seu ardente amor. Esses sinais externos nos são dados pelo Senhor de tempos em tempos, para nos fazer compreender que a vida cristã perfeita é já o prelúdio da vida eterna. O sentido espiritual dos sinais. Fenômenos tão extraordinários, quando examinados apenas superficialmente, são como os vitrais de um templo contemplados do lado de fora. Dali não é possível compreender seu significado nem admirar suas belas figuras. Mas quando se examinam com maior atenção, à luz da reta razão e da fé, aparecem como vitrais vis do interior, em sua verdadeira luz e em seu esplendor próprio. Só então é possível apreciá-los em toda a sua magnificência. Isso se percebe particularmente quando nos deixamos penetrar pela liturgia da Festa das Chagas de São Francisco de Assis e da Festa de Santa Catarina de Sena. As orações da missa e do ofício dessas duas festas possuem magnífico esplendor, assim como as da missa da Transverberação de Santa Teresa. A oração litúrgica. Com o fim de inflamar no coração dos fiéis o amor por Jesus crucificado, o Papa Paulo V estendeu à Igreja Universal a Festa das Chagas de São Francisco, celebrada no dia 17 de setembro. A oração própria dessa festa é a seguinte: Oremos, Senhor Jesus Cristo, que, quando no mundo se esfriava a caridade, para inflamar nossos corações com o fogo do vosso amor, renovastes na carne do bem-aventurado Francisco as sagradas chagas da vossa paixão. Concedei-nos, na vossa bondade, que, por seus méritos e preces, levemos com constância a cruz e produzamos frutos dignos de penitência, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nessas orações, podemos contemplar o grande realismo da Igreja, que une a mais alta elevação de pensamentos à prática efetiva de todas as virtudes. Diferenças entre estes fenômenos. Naturalmente, quando de tão excepcional fenômeno resultam efeitos de graça e santificação, a Igreja nos orienta com prudência. O Papa Bento XIV, em sua obra Livro IV, parte 14ª, capítulo 31º, número 1928, recorda que tais acontecimentos devem ser examinados com atenção. Abstinência prolongada a santos, especialmente entre os estigmatizados, que passaram meses e até anos sem tomar outro alimento senão a Santa Comunhão. Cita-se em particular Santa Catarina de Sena, Santa Lidvina, a Beata Catarina de Racconigi, a Beata Ângela de Foligno e o Beato Nicolau de Fleury. E o Bento XIV, na mesma obra, quarta parte da arte 13ª, capítulo 27º, afirma que, nesses casos, deve-se examinar o fato com grande cuidado, por um tempo prolongado e sob vigilância constante, recorrendo a testemunhas numerosas e capazes de descobrir possíveis enganos. É necessário observar se a abstinência é absoluta, abrangendo tanto os alimentos sólidos quanto os líquidos, se é prolongada e se a pessoa continua a dedicar-se às suas ocupações habituais. Se todas essas condições se cumprem, o fato não pode ser explicado naturalmente. A falta de sono. O mesmo deve ser dito da ausência prolongada de sono, como se comprovou em São Pedro de Alcântara, em São Domingos, e em Santa Catarina de Ricci. Nesses fenômenos extraordinários, depois de maduro exame de suas circunstâncias físicas, morais e religiosas, percebe-se que o corpo, longe de ser um peso para a alma, como frequentemente acontece, torna-se dócil instrumento dela. O corpo passa a refletir sua beleza espiritual, sua luz infusa e seu ardente amor. De tempos em tempos, o Senhor nos concede tais sinais externos para que compreendamos que a vida cristã perfeita é já um prelúdio da eternidade. Como compreender tais fenômenos? Esses fenômenos extraordinários, quando vistos apenas superficialmente, são como vitrais de uma igreja contemplados do lado de fora. Não é possível entender seu verdadeiro significado, nem apreciar a beleza de suas imagens. Mas, quando se olha com atenção à luz da reta razão e da fé, então se revelam como os vitrais vistos do interior em sua verdadeira luz e atmosfera. Só assim é possível apreciá-los em toda a sua magnificência.
a liturgia e os estigmas dos santos. Isso se torna particularmente claro quando nos unimos à liturgia da festa das chagas de São Francisco de Assis e de Santa Catarina de Sena. As orações da missa e do ofício dessas festas resplandecem em magnífico esplendor, assim como as da missa da Transverberação de Santa Teresa. Para inflamar nos corações dos fiéis o amor a Jesus crucificado, o Papa Paulo VI estendeu a toda a Igreja a festa das chagas de São Francisco, celebrada no dia 17 de setembro. A oração própria dessa celebração é a seguinte: oração Senhor Jesus Cristo, que, quando a caridade no mundo se esfriava para inflamar nossos corações no fogo de vosso amor, renovastes na carne do bem-aventurado Francisco as chagas de vossa paixão. Concedei-nos em vossa bondade que, por seus méritos de intercessão, levemos com constância a cruz e produzamos frutos dignos de penitência. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Conclusão dessas orações. Contemplamos o realismo da Igreja, que une a mais alta elevação de pensamento com a prática concreta de todas as virtudes. Diferenças entre esses fatos extraordinários divinos e os fenômenos mórbidos. Páginas de 834 até 835. Os fatos extraordinários de que acabamos de falar, particularmente a estigmatização, a levitação e outros que às vezes acompanham o êxtase, estão tão solidamente comprovados que até mesmo os positivistas não podem negar a sua existência. Todavia, esforçam-se em identificá-los com certos fenômenos mórbidos originados na psiconeurose, especialmente na histeria. Não há dúvida de que os santos estão sujeitos, como todos os homens, às enfermidades. Mas a questão é saber se, apesar delas, permanecem sãos e equilibrados do ponto de vista mental. Examinaremos nestas páginas, como já o fizeram diversos psicólogos e teólogos, as diferenças, primeiro, da parte do sujeito, segundo, da parte dos fenômenos e, terceiro, pelos efeitos que se seguem. Depois dessas observações gerais, indicaremos, mediante alguns exemplos, a maneira de proceder no exame de certos fatos particulares. Diferenças da parte do sujeito. As pessoas afetadas por psiconeurose mostram-se desequilibradas do ponto de vista mental. Enquanto isso, os verdadeiros místicos e estáticos conservam um perfeito equilíbrio moral. O Dr. E. Regis caracteriza assim a mentalidade dos histéricos. Muitas histéricas possuem um estado mental característico, muito fácil de reconhecer. Desde muito jovens, referimos-nos aqui principalmente ao sexo feminino, as futuras histéricas fazem-se notar por traços muito particulares. Em sua maioria, são moças de grande vivacidade intelectual, excessivamente precoces, impressionáveis, vaidosas, ansiosas de chamar a atenção, hábeis em fingir e em mentir, propensas ainda a terrores noturnos, sonhos e violentos pesadelos. Quando a histeria já se declarou, o estado mental e moral dessas pacientes se caracteriza, do lado da inteligência, por uma mobilidade excessiva. Isso faz com que careçam de espírito de continuidade e de ideias firmes. São incapazes de levar adiante a menor empresa séria. A isso se junta uma tendência manifesta à contradição, à controvérsia, a ideias paradoxais, bem como à imitação, à sugestão e à autossugestão. Moralmente, o estado é semelhante. Caráter estranho, caprichoso, fantasioso, instável até a exageração. Duplicidade, mentira, habilidade na simulação e no engano. Inclinação repentina e intempestiva para atos perversos, assim como para ações meritórias, de valentia e brilho. Necessidade constante de chamar a atenção e de oferecer-se em espetáculo. Depois vêm as ideias fixas do subconsciente. As alucinações, ainda fora do delírio propriamente dito, os ataques acompanhados de delírio, e, por fim, a degeneração e a loucura. Assim se percebe que o desequilíbrio mental se acentua cada vez mais. A inteligência já não dirige a conduta e a memória chega a desintegrar-se, a ponto de o enfermo acreditar possuir duas personalidades. Logo, a mente acaba retendo apenas um número muito reduzido de ideias fixas. Daí nasce um certo monoideísmo, próximo da loucura. Com a diminuição da inteligência, a vontade também fica rebaixada.
As emoções passam a dominar a direção da vida, a personalidade desaparece e predominam os caprichos. Os verdadeiros místicos e estáticos, ao contrário, percebe-se claramente que a inteligência se engrandece pelo conhecimento de Deus, das perfeições divinas, dos dogmas da fé e pelo profundo conhecimento de si mesmos. Eles afirmam que em alguns instantes de contemplação aprendem mais do que pela leitura de 100 livros sobre a vida interior. Nesses momentos recebem uma luz superior que lhes faz entrever como uma síntese elevada de tudo o que já conheciam. Uma síntese viva e luminosa que desperta as energias da vontade e os leva a empreender e a levar a bom termo grandes obras, com admirável espírito de continuidade, sem que as maiores dificuldades sejam capazes de desanimá-los. Para compreender esta verdade, basta folhear as vidas de Santa Catarina de Sena e de Santa Teresa de Jesus. Esses grandes místicos aparecem sempre humildes, caridosos e submissos à vontade divina, mesmo em meio às maiores provações. Neles se percebe a profunda conexão e harmonia entre as mais diversas virtudes, e, acima de tudo, um intenso amor a Deus e ao próximo, unido a uma altíssima sabedoria, que os envolve numa paz e serenidade admiráveis. Serenidade que é o oposto da agitada paixão e da inconstância dos histéricos. A prova disso está no intenso e inteligente trabalho que realizaram para cumprir as magníficas obras às quais consagraram suas vidas. E a prova está também na sua perseverança no bem, no seu constante amor à verdade, sempre unido à modéstia e à humildade. Notas para compreensão espiritual e histórica. Eflúvios luminosos. Relatos de santos que, em momentos de êxtase, eram vistos cercados por luz. A Igreja sempre recomenda discernimento, investigando se não há explicação natural antes de reconhecer o caráter sobrenatural. 2. Eflúvios de bom odor. O odor de santidade é um fenômeno associado à pureza de vida e à graça divina. Exemplos célebres incluem São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila e São Domingos. 3. Abstinência prolongada. Alguns santos viveram períodos longos sem outro alimento além da Eucaristia. A Igreja, com prudência, verifica esses fatos com rigor para evitar engano ou exagero. 4. Vidros coloridos da Igreja. A comparação feita no texto lembra que, vistos de fora, os vitrais parecem sem sentido, mas quando contemplados de dentro à luz do sol, revelam sua beleza. Assim também os fenômenos místicos só podem ser compreendidos à luz da fé. 5. Festa das Chagas de São Francisco. Instituída pelo Papa Paulo V em 1615, celebra-se em 17 de setembro. Lembra a graça singular de Cristo ter impresso em São Francisco os estigmas de sua paixão. 6. Diferença entre fenômenos místicos e doenças nervosas. A tradição católica distingue claramente entre manifestações sobrenaturais e distúrbios psicológicos. Enquanto os místicos apresentam equilíbrio, humildade e serenidade, as pessoas enfermas tendem à instabilidade e à agitação. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.